Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Hoje nós estamos aqui no nosso 30º dia do Plaboc, isso mesmo, 30 dias, no nosso plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica e sempre reforço que é uma satisfação imensa ter você aqui comigo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ele é meu, mas ele pode ser um pouquinho seu também. E ative as notificações ali no sininho para que você não perca nenhuma novidade. Então nós estamos aqui lendo a Bíblia num período de um ano, nós vamos ler juntos, fazendo essa leitura em ordem cronológica, como uma grande linha do tempo, e não na ordem que as Bíblias comumente apresentam ali os livros. Tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço ao Senhor, agradeço a Deus por essa oportunidade, eu agradeço a cada um de vocês que está comigo aqui nessa jornada. Tá bom? Na descrição do vídeo a gente coloca ali o link do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, para que você possa também receber ali materiais complementares que vão te ajudar na elucidação do entendimento da palavra do Senhor Jesus. Tá? E nesse grupo também exclusivo, você também pode te pegar o seu plano diário de leitura. Então nós temos ali todos os dias do ano e todas as passagens que serão lidas em cada dia. Assim você consegue se programar, assim você consegue se organizar para não perder nenhum dia de leitura e assim você esteja cada dia mais afiado na palavra de Deus. E hoje, no nosso 30º dia, né? 30 dias aqui junto com você, lendo a palavra de Deus, isso é motivo de glorificação ao Senhor. Nós vamos ler os capítulos 21, 22, 23 e 24 do livro de Êxodo. Então, nós vamos orar agora. Eu te convido a fechar os olhos para que a gente possa orar e pedir a Deus uma bênção na leitura da sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude na leitura da tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender. Tu abras o nosso entendimento, Senhor, e que possamos ver o que os nossos olhos naturais não veem, mas que o teu Espírito nos impulsione e que possamos aprender mais da tua palavra. Ajuda a cada um dos meus irmãos, Senhor, nessa leitura também, a permanecerem firmes nesse propósito de lermos durante um ano a tua palavra. Ajuda o teu povo, Senhor. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos aprender mais do Senhor Jesus. Precisamos aprender a defender a nossa fé. Fomos chamados para sermos apologetas do Senhor. Nos ajuda, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos partir para a nossa leitura. Então, conforme dito, Êxodo, capítulo de número 21. Então, nós passamos ali pelos 10 mandamentos, né? E agora, Deus ele vai continuar ali a colocar os seus estatutos, né, as suas ordenanças ali para o povo. Então, Êxodo capítulo 21. Estes são os estatutos que lhes proporais. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá com sua mulher com ele. Sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: Eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar os olhos de seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho usando deslealmente com ela. Mas, se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer essas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, que morra, ele também certamente morrerá. Então, se ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se lhe não armou ciladas,
mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Isso aqui é importante, né? E quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com vara e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Esse texto é muito interessante, né? Inclusive dentro das pautas aí que temos visto. Então, esse texto aqui é bem interessante. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará de forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. E se algum boi escornar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escornador, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo o que lhe for imposto. Quer tenha escornado um filho, quer tenha escornado uma filha, conforme a este estatuto que lhe será feito. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará. Ao seu dono, o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas, se foi notório que aquele boi dantes era escornador e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a preocupação, né? A preocupação do Senhor com muitos aspectos que para nós parecem peculiares, né? E minúsculos também, minúsculos. Então é importante, Deus sempre prezou o respeito e a dignidade humana. Então, nós temos aqui leis, né, de respeito até mesmo àqueles que eram escravos, aqueles que eram servos. Então, a dignidade humana, ela sempre foi uma, uma um valor para Deus, né, como peculiar, como importantíssimo. Deus ele nunca permitiu, né, que houvesse ali o ferimento da dignidade humana. Até porque nós precisamos entender
que o homem ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Então Deus sempre fomentou o respeito ao próximo, mesmo que esse estivesse na condição de escravo, mesmo que esse estivesse na condição de servo. Então a justiça do Senhor, a justiça de Deus, é claro que ela é muito grande para nós, né? Ela é muito grande para nós, ela é muito alta, como a própria palavra diz, que muitas das vezes nós não conseguimos alcançar, né? E até a relação entre animais ali, de um animal, né, prejudicar o outro animal, ali escornar o outro animal, que ali no caso é maltratar, né? Um animal partir para outro, um animal briguento, né? É aquele que escorna, é aquele que maltrata, aquele que repudia o outro, um implicante. Então até nisso Deus ele tinha preocupação, até nisso. E aí cabe da consciência do dono, né? A consciência do dono. Se ele soubesse que o seu animal era assim e não guardou, ele precisa ter culpa nisso, porque ele foi omisso. E Deus também ele não perdoa, né? Claro que esse não perdoa é a forma de falar, mas Deus ele também via ali um motivo de punição para o omisso. O omisso ele também tem responsabilidade. Não é comigo, então não tem problema. Mas só que você sabe, você está vendo, você também é participante disso, né? E isso é muito importante. Deus ele sempre prezou por todos os detalhes da vida do ser humano. Êxodo capítulo de número 22. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do seu sangue. Lei de defesa. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, ou jumento, ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos e abrasar a meda de trigo ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Então observe que Deus ele sempre fala da restituição. Então Deus ele sempre, muitas das vezes, objetiva a restituição. Então não basta eu ter que pedir perdão. Eu preciso restituir o ofendido. De alguma forma. Então é possível restituir o meu ofendido, né? Então Deus ele sempre coloca essa questão da restituição. Continuando. Se alguém der prata ou objetos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, ele pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a sua mão na fazenda do próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre veste, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos virá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes, o pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou algum animal e morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a sua mão na fazenda do seu próximo. E se o dono o aceitará e o outro não o restituirá. Mas se ele for furtado, o pagará ao seu dono. Porém, se ele for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não lhe pagará o dilacerado. E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Ah, me perdoa, me desculpe, mas você vai ter que restituir. Se o dono estiver presente, não a restituirá. Se foi alugada, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada
e se deitar com ela, certamente adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-la, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com um animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá. E vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos ficarão órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usuário, não lhe imporás usura. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura e a veste da sua pele. Em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim eu ouvirei, porque sou misericordioso. Os juízes não amaldiçoará, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos seus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com a sua mãe, e ao 8º dia mos darás. E ser-me-eis homens santos. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo. Aos cães a lançareis. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse finalzinho aqui é primordial para a nossa vida. E ser-me-eis homens santos. Então, Deus ele sempre prezou pela nossa santidade. E santidade é ser separado. Não é ser isolado, é ser separado. E nós conseguimos, através do Espírito que é santo, que santifica a nossa vida, conseguimos, mesmo em meio a um mundo corrupto, a um mundo sujo, a um mundo entregue a um lamaçal, nós conseguimos nos manter santos. É óbvio, desde que queiramos e nos esforcemos para isso. Não que o mérito seja nosso, mas nós temos uma conduta a levar ao mundo. Nós precisamos ser diferentes. Não podemos ser iguais. Deus estava separando um povo peculiar, um povo diferente, um povo realmente separado, né? Parece até redundância, e é. Deus separou um povo para ser separado, para ser diferente, para ter outra conduta, para expressar virtudes e virtudes que são do Senhor. Então, olha a nossa responsabilidade como igreja hoje, como aquele povo que é um povo separado, um povo eleito, um povo escolhido por Deus para ser santo. Até porque, sem santidade, é impossível agradar ao Senhor, não é mesmo? E sem santidade ninguém verá a Deus, né? Isso é muito importante. Vamos lá, Êxodo capítulo de número 23. Não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão contra o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é para aqueles que vão na cultura das massas. Ah, porque todo mundo diz. Nem sempre o que todo mundo diz é o correto. Nem sempre o que todo mundo fala é o certo. Nem sempre o que todo mundo está fazendo é aquilo que Deus se agrada para que você faça. Então Deus está falando isso aqui. Não tome parte com o maior número para torcer o direito. Não é porque a maioria quer que esteja correto, tá bom? E eu vou colocar só uma palavrinha aqui para que você possa refletir. Democracia. Mas vida que segue. Isso aí é só para você refletir. Continuando aqui. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo ou do seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Isso é o mínimo, tá? Isso é o mínimo. Então, se você achou uma coisa que não é sua, o mínimo é que você devolva. E ponto. Né? Infelizmente, hoje em dia, as pessoas são recompensadas por fazer o mínimo. A pessoa que acha uma carteira e devolve, ela vai parar até na televisão. Porque, obviamente, isso não é uma coisa mais normal. Né? Você fazer o que é certo não é uma coisa normal mais. A pessoa achar uma coisa e devolver, ela parece que é um extraterrestre, ela parece que não é desse mundo. E nós estamos vendo que realmente
porque essa pessoa ela tem algo de diferente. Ela tem um caráter diferente, ela tem uma virtude diferente. Vamos seguir. Se vires o jumento daquele que te aborrece deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte a palavra dos justos. A gente está falando de suborno, tá? Presente. Presente. Também não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Olha a dignidade humana sendo valorizada aí. Também 6 anos semearás a terra e recolherás os seus frutos, mas ao sétimo a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os seus negócios, mas ao sétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Dignidade humana, irmãos. Deus prezando pela dignidade humana. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos. E do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça, nem se ouça da vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque nele saístes do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até amanhã. As primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos seus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviareis vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Num só ano os não lançarei fora de ti, para que a terra se não torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os seus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora diante de ti. Não farás concerto algum com eles ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Louvado seja o nome do Senhor.
Êxodo capítulo 24, o nosso último capítulo da leitura de hoje. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela madrugada de manhã e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerro. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Então o Senhor disse a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinares. E levantou-se Moisés, com Josué seu servidor, e subiu ao monte de Deus. E subiu o monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós vemos aqui, né, um simples comentário, nós vemos aqui a vontade de Deus em colocar a sua forma de fazer. Porque Deus sabe qual é a melhor forma de fazer. Deus sabe aquilo que é o melhor para nós. Então, nada melhor do que nos deleitarmos nos seus estatutos, do que sermos obedientes à sua palavra, do que sermos gratos pelos seus mandamentos, porque esses mandamentos eles servem para nos preservar, para nos amar, para nos manter firmes diante de um propósito de vida eterna. Então Deus ele está formando o seu povo, né? Ele está colocando ali os estatutos, a parte jurídica. E é maravilhoso como Deus ele pensa em todos os detalhes. Isso é maravilhoso. Os estatutos de Deus, queridos, são para nós maravilhosos. Então nós vemos ali a vida daqueles homens, né? Até Nadab e Abiú, que mais para frente nós vamos ver ali um episódio interessante da vida deles. Eles também estavam lá, eles também viram, tiveram aquela experiência. Eles estavam lá. Eles estavam juntos de Moisés, de Arão, né? Então que nós possamos amar os mandamentos de Deus, valorizar os mandamentos do Senhor, obedecer por amor, temermos a Deus por amor. E aqui nós concluímos o nosso 30º dia, né? Mais uma vez muito feliz, né? Muito contente, muito satisfeito, principalmente, né? Porque Deus ele nos tem sustentado e também pela sua vida aqui junto conosco, né? Nesse projeto maravilhoso, aprendendo juntos. Então deixa aqui nos comentários do vídeo qual versículo desses 4 capítulos que lemos mais te marcou, qual passagem, qual trecho ali mais te marcou, né? E qual é a lição mais importante que você aprendeu de tudo aquilo que nós lemos hoje. Então compartilha com a gente, é muito importante
para que nós possamos aprender juntos. Então, deixe o seu comentário aqui, deixe o like aqui nesse vídeo, compartilhe ele com todo mundo, para que a gente possa alcançar mais e mais vidas para a glória do Senhor. Tá bom? Então, é com muito prazer que a gente se despede aqui desse dia de leitura e, claro, vamos orar a Deus e agradecer ao Senhor pela bênção que Ele nos concedeu na leitura da sua palavra. Senhor, muito obrigado pelas bênçãos que em mais esse dia de leitura o Senhor nos acrescenta. Te adoramos por tudo que o Senhor tem feito a nós, porque até aqui o Senhor nos sustentou nesses 30 dias. Muito obrigado por esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu trabalho, a sua saúde, o seu casamento, a criação dos seus filhos, o seu ministério, né? E que em tudo em nós o nome de Deus, o nome do Senhor, o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo, ele seja glorificado. Então, que Deus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo dia de leitura. A paz do Senhor Jesus.